Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre os novos rumos da indústria. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Celso Dantas, vice-presidente da Rio Indústria, Associação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Celso. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui. E, além disso, eu acho que é mais do que um prazer, é uma obrigação estar podendo participar de um encontro, não vou chamar um debate, mas um encontro em que a gente possa colocar algumas ideias no sentido de contribuir no processo, no nosso caso, no processo industrial, que a gente considera tão relevante, não só para o município do Rio de Janeiro, como para o Estado, no modo geral, até para o Brasil. Eu recebo também o vereador Valdir Brazão, presidente da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Seja bem-vindo, vereador. Eu agradeço a oportunidade. Hoje vou estar aqui para pegar também suicídios dos companheiros, tanto a nível estadual como a nível da indústria local aqui do município, para que a gente possa estar implementando novas leis e trazendo o legislativo para perto da indústria, que eu conheço muito mais do comércio do que da indústria no município. Isso, talvez você traga números aqui que possa nos acrescentar. Então é isso que eu espero do debate, que possa nos trazer subsídio. E para completar o time de entrevistados, o Bruno Leonardo Bart Sobral. Ele é professor de Economia da UERJ e subsecretário de Planejamento Estratégico do Governo do Estado. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui. Eu acho que iniciativas como essa são fundamentais para um tema tão relevante como esse, mas que muitas vezes não ganha, o destaque merecido, seja não só compartilhado com a população, mas também seja motivo aí de debates mais acalorados dentro da Câmara, para que possa desenvolver mais a indústria local. Um setor que emprega 545 mil pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro. A indústria supera desafios. Primeiro foi a pandemia, além da queda de consumo e de insumos. Vamos conhecer os novos rumos do setor. Uma indústria saudável e atenta às tendências de mercado. São vários os desafios do setor que cresceu 42% no Rio na geração de empregos no ano passado em relação a 2021. A análise é da Firjan, que atualiza mensalmente a plataforma Retratos Regionais, feita com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Na comparação entre os 2 anos, a indústria em 2021 ficou com o 3º lugar na geração de empregos, com apenas 36 mil vagas. Em segundo, o comércio alcançou 44 mil contratações. Em 2022, a situação se inverteu e o setor industrial ficou em segundo com 51 mil e o comércio com 14 mil. A confiança do setor industrial avançou em todas as regiões do Brasil, com destaque para a região sudeste. Quando se diz que a vocação do Rio é uma vocação para turismo, hotelaria, eu não vou dizer que não, é isso mesmo, é maravilhoso. Mas nós temos milhões de pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro. Não vamos ter condições de ter local para hotelaria, para restaurante, para todo mundo. Não, o setor industrial contrata muita gente, contrata muitos prestadores de serviço, de várias naturezas. Toda essa prestação de serviço gera ICS e ISS de 5% do Rio de Janeiro. E a produção industrial aqui no Rio de Janeiro gera 25% dela, gera ICMS para o nosso estado, para o nosso município do Rio de Janeiro. Afinal, quais são as apostas para o futuro da indústria? Bom, Celso, eu começo então com você para a gente poder contextualizar esses números, ou seja, a indústria é um bom termômetro nessa questão de geração de empregos, né? Primeiro, a gente tem que colocar dentro desse contexto todo uma realidade que foi a pandemia. A pandemia trouxe um impedimento, não só para a indústria, mas para a atividade econômica no modo geral, mas a indústria foi muito penalizada, até porque todas as regras que foram criadas, as regras sanitárias, que foram importantes serem criadas, ela estabeleceu assim, uma dificuldade muito grande para a atividade industrial. A retomada em 2022 tem uma lógica em função do término desse ciclo que foi se normalizando durante o ano de 2022. A atividade industrial, a gente pode dizer assim, podemos separar em grupos,
O Rio de Janeiro tem uma capacidade industrial expressiva, mas 80% dessa capacidade industrial está em cima da nossa indústria de petróleo. Então, na realidade, assim, nós temos um número bonito, mas 80% desse número, que, se eu não me engano, é 25%, é construído em cima de uma indústria de petróleo. Então, o que sobra, né, são atividades da indústria de transformação e que é muito penalizada por uma política que nunca foi vista como sendo uma política prioritária para o Estado. Ou seja, nós temos muitos desafios e até, diria assim, acho que é um pouco complexo explicar isso para um espectador comum, mas é importante até para falar para os membros aqui que fazem parte, enfim, principalmente do município e do Estado. Durante muitos anos, eu diria até décadas, o Rio de Janeiro foi vítima, enfim, de uma coisa que os outros estados aprenderam, que são os benefícios fiscais. Nós fomos vítimas porque a guerra fiscal que foi estabelecida dentro do Brasil fez com que muitos estados viessem aqui e roubassem as nossas indústrias, oferecendo vantagens tributárias que nós não despertamos para isso, até porque não existia esse pensamento aqui dentro do Rio de Janeiro. Isso começou a ser corrigido agora nos últimos 4 anos, em que nós, inclusive a minha associação, que é a Reindústria, vem trabalhando muito fortemente para fazer com que o legislativo e o executivo entendam que benefício fiscal para a empresa não é vantagem para a empresa, não é vantagem para o empresário, mas é alinhamento concorrencial. Então, nós tivemos situações aqui no Rio de perder uma quantidade enorme de empresas, por exemplo, do setor farmacêutico. Grande parte delas foram para outros estados, principalmente para o estado de Goiás. Por quê? O ambiente para a manutenção das empresas aqui foi substituído por vantagens oferecidas por outros estados. E isso foi muito grave. Agora nós estamos conseguindo corrigir isso, só que não é algo simples, não é algo, enfim, que na linha do tempo a gente precisa ter um entendimento, inclusive, do legislativo e do executivo para que essa coisa funcione de maneira assim. Qual é o grau de importância de nós olharmos essa política de incentivo como sendo algo importante para a geração, para manutenção, acima de tudo. Não é para trazer empresas, não, é para manter empresas aqui, para evitar que empresas saiam do Rio de Janeiro. Vereador, essa é uma questão que a gente pode traduzir todos esses números em política pública, né? Como que esse tema chega à Câmara Municipal? Eu só quero traduzir para a pessoa que está nos acompanhando em casa, se me permita, claro. De uma forma mais popular, a questão da gasolina, por exemplo. Você vai aqui na divisa do Estado, você pagava R$ 1,50, R$ 1,20 a mais no litro do que pagava quando eu entrava em São Paulo. Então, eu não sei, se você quiser dar um subsídio maior, você principalmente, a reforma tributária, ela pode equilibrar isso. E talvez aquela briga do ICMS que botou todos pagando 18% da alíquota, pelo menos do que o combustível, possa ser uma linha que vai impedir essa guerra que ele colocou, que a gente perdeu indústrias para Goiás, para São Paulo, enfim, para Minas. E esse esvaziamento, de uma certa maneira, prejudica principalmente a indústria. Sim. E acaba o Rio de Janeiro, a capital, ficando restrito ao comércio. Né? Aí a questão cultural, turismo. Isso é que impacta muito negativamente a economia do Rio de Janeiro e a sociedade, porque você vê hoje muito comércio fechado, tudo bem, em razão da pandemia. Mas eu estava vendo o prefeito, eu não estou fazendo juízo de valor, defendendo o prefeito, nem marretando a Petrobras. Mas eles entraram num debate que é interessante também, para o comércio principalmente, que o prefeito reclamava da Petrobras que tinha 80% dos seus funcionários em home office. Mas não é só a Petrobras não, a Justiça Sim. também, enfim, outras. E o presidente da Petrobras não gostou, respondeu pela internet também, respondeu lá pelas mídias sociais, de uma forma não falando mal do transporte. Você Sim. tem que se preocupar com o BRT. Então, eles bateram boca, mas aquilo ali trouxe à tona uma questão que é interessante, que a pandemia, ela não acabou totalmente, mas hoje está controlada por causa das vacinas, mas as pessoas não voltaram. Isso Sim. impacta principalmente aqui no centro. Sim. Eu acho que a indústria também, porque se consome menos, né? Se produz menos, não se gasta carro, não se gasta gasolina, não se gasta passagem, não se gasta alimentação, o cara fica em casa. Sim.
Então, é onde se sente mais negativamente o impacto do que se transformou a sociedade pós-pandemia. Eu não sei se o Estado tem números dessa guerra fiscal que ele levantou, se isso vai ser corrigido com a reforma tributária que eles estão alinhavando aí. Pegando carona, então, nesse detalhe, eu queria que o Bruno trouxesse a realidade de Estado, ou seja, como está esse parque industrial do Estado? Houve avanço ou não? Antes, propriamente falar da questão recente, eu acho que é importante fazer uma perspectiva histórica disso, né? Porque antes do cargo que eu estou exercendo lá na Secretaria de Planejamento, né, eu sou um especialista em Rio de Janeiro, na economia fluminense, e a gente já tinha feito diversos trabalhos tentando alertar, porque a gente passou por uma pesada crise financeira fiscal, né, que exigiu até a adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, e há um longo debate ali de qual era a razão dessa crise. E a avaliação que a gente fez, né, antes de eu estar no cargo que eu estou exercendo no planejamento, a gente ajudou a fazer o novo plano de recuperação fiscal do Estado na Fazenda, né, com o secretário Nelson Rocha, naquele momento ali à frente da Secretaria de Fazenda. E o diagnóstico, né, que a gente enfatizou, né, veementemente, né, que o problema, o cerne da crise financeira e logo fiscal, que na sua origem era um problema de receita, né? Um problema de receita que está associado a um problema de desenvolvimento econômico, né? Quando a gente entende, né, o papel que a indústria tem no desenvolvimento econômico, é onde eu estou querendo chegar. Então, ou seja, o Estado do Rio de Janeiro, e isso é preciso entender no diagnóstico, que o Estado do Rio de Janeiro vivencia há décadas um problema de desindustrialização. Se não entender, a partir desse princípio, a gente vai achar que todas as medidas que são necessárias são apenas para lidar com a conjuntura, né? Um ano que foi melhor, um ano que foi pior, uma crise que nos abateu, mas que é corrigida no ano seguinte, às vezes com algumas medidas de incentivo. E eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. O buraco é de você pensar uma visão estratégica, onde a indústria tem um papel destacado para isso. E aí um dado é importante citar para trazer até para a questão do município. Eu não sei se quem nos assiste, né, tem essa noção que a principal aglomeração industrial do Estado do Rio de Janeiro é a cidade do Rio. Porque muitas vezes, né, quando se olha, né, foi aqui até comentado, né, a importância do comércio, de outras atividades, né, mas aonde está a principal base industrial do Estado está na cidade do Rio. É verdade. Então, ou seja, o papel da cidade para pensar a indústria ela é fundamental, porque se você quiser pensar regionalmente, inclusive a articulação para o desenvolvimento de economias regionais, o papel dessas sedes aqui ou dos setores estratégicos que estão aqui na cidade é fundamental para isso. Bom, agora eu convido vocês a analisarem alguns números que vão ser exibidos aqui na tela. Bom, nessa primeira tela nós podemos observar o saldo de empregos por setor no Rio de Janeiro. Comparando 2021 com 2022, temos na indústria um acréscimo de 36 mil para 51 mil. Na segunda tela, o saldo de empregos por segmento no Rio. A construção, como vocês podem observar, com o maior número, seguido de outros setores como manutenção, indústria extrativa e também fabricação de produtos alimentícios. Na sua avaliação, Celso, como que a gente consegue traduzir esses números? Difícil. Porque o número não se traduz exatamente no grau de dificuldade que cada um desses segmentos teve no sentido de recuperar emprego, entendeu? Isso é tudo muito relativo e eu acho assim, que quando a gente olha números, sempre a gente tem faz uma leitura assim, muito cartesiana e que nem sempre ela traz as respostas que nós gostaríamos. Você ter uma recuperação da indústria, obviamente, é muito mais difícil do que de um setor como o serviço ou comércio, né? Vamos imaginar assim, de uma forma muito simplista, né? Na pandemia, muitos bares fecharam, muitos restaurantes, enfim. A retomada disso pós-pandemia é muito mais simples do que para uma indústria. As indústrias que fecharam no Rio de Janeiro e no Brasil, do modo geral, dependendo do seu tipo, da sua atividade, elas vão ter uma dificuldade na linha do tempo muito maior para retomar do que uma atividade comercial.
Né? O cara tem uma fábrica de plástico, por exemplo. Se ele teve que fechar aquela fábrica de plástico, ele para contratar de novo, é algo muito mais demorado e custoso. E nem sempre ele consegue isso. Eu acho que houve uma perda muito grande, apesar que no Rio de Janeiro, eu acho importante colocar essa informação. O Rio de Janeiro foi um dos estados que melhor conduziu essa questão da restrição da atividade econômica durante a pandemia. Por quê? Tanto o governo do estado quanto a prefeitura tiveram o bom senso de graduando isso na medida em que as coisas foram se agravando para evitar que houvesse assim, um fechamento total. Mas, mesmo assim, houve uma perda. Então, analisar isso aí do ponto de vista meramente numérico, por que houve? Assim, é praticamente impossível. Eu diria assim, a dificuldade do setor industrial de retomada, no caso, nesse alinhamento desse tempo que é 2022, ela tem que ser analisada dentro desse contexto pós-pandêmico. Agora, fora isso, aquilo que eu coloquei antes, nós temos um ambiente aqui no Rio de Janeiro em que, felizmente e infelizmente, assim, nós vivemos do petróleo durante décadas. E isso fez com que o próprio Estado, a sociedade, não enxergasse políticas industriais como sendo de prioridade, porque o caixa estava sendo abastecido de uma maneira quase que automática. Aí, na hora que o petróleo cai de valor, é a crise do Rio de Janeiro, porque aí impacta diretamente na questão orçamentária, e como não houve um pensamento proativo em termos de ter políticas, aí você não vai conseguir, da noite para o dia, estabelecer alguma forma, uma comparação. Bom, agora nós vamos ver a terceira tela com mais números. Na tela 3, a gente tem aí o saldo de empregos por município, ou seja, o Rio liderando com mais de 16 mil, seguido de Macaé, Angra dos Reis e Niterói. Confirma o que o Bruno já tinha falado com relação à questão que a gente já tinha observado do Rio de Janeiro, né, vereador? Ou seja, o Rio de Janeiro tem muito a acrescentar nessa hora, né? A retomada, principalmente, aliás, que é o grande fora da iniciativa pública, é a construção civil, que dá mais emprego e um emprego mais direto. É mais fácil contratar para construção civil, né, do que para a indústria, que você até tem que ter uma mão de obra mais qualificada, etc. Então, vinha represado, isso impulsionou, o que sugere que houve uma certa recuperação, isso aí é real, em 2022, e também o emprego não de carteira assinada, emprego de rua, esses empregos que não são formais. Agora, se você estava colocando aqui, me permita a minha indagação, que é uma coisa que me preocupa muito, talvez não seja para a minha geração, que já vou fazer 60 anos ano que vem, o Rio de Janeiro sempre fala que é crise, se houve essa recuperação fiscal por causa do petróleo. E quando o petróleo acabar, eu sempre escuto isso. Essa é uma pergunta. Nós vamos virar aqui o quê? Alagoas? Não Menosprezando a cidade, sim, o estado de Alagoas, mas economicamente, como que você possa ver, ou você também, sim, o Rio de Janeiro, que tipo de economia nós vamos ter que dê suporte ao crescimento se o petróleo acabar, por exemplo, e dizem que acaba em 30 anos, não sei. Isso é uma pergunta para mim? Para os dois. Olha, bom, por favor, eu vou declinar você Claro, estudos. Não, então, primeiro, é importante o petróleo não ser visto como uma maldição. Na verdade, ele permite até que a gente, se não tivesse ele, aí que a coisa seria mais desafiadora, né? O que eu acho que é importante a gente entender, né, retomando até da minha fala inicial, então, como pensar uma visão estratégica, né? Então, ou seja, a gente primeiro tem que então, entender esse desafio de que tem que pensar as cadeias produtivas, né? A gente trabalha um conceito que está lá, inclusive, nos documentos que a gente está produzindo, né, oficialmente, né? Conceito de estrutura produtiva oca, né? Então, ou seja, tem que entender que essa indústria hoje, né, e esse setor produtivo, de uma maneira geral, ele está oco, ou seja, ele tem algumas atividades de relevância, de porte, inclusive, internacional, mas você tem uma dificuldade setorialmente, espacialmente, de você adensar esse setor. Então, quando você pensa, por exemplo, o petróleo, ele tem uma série de oportunidades. Quando ele está questionando ali, é que a gente não pode ficar apenas limitado à base de exploração e extração de petróleo em águas profundas. A gente tem que pensar todo o recheio, a industrialização possível que você pode fazer a partir disso.
A gente vai continuar no segundo bloco ainda com essas questões. A gente precisa fazer agora um intervalo. Bom, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não sai daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre os novos rumos da indústria. No bloco anterior, Bruno, você tinha pedido um tempo para completar a sua linha de raciocínio e eu queria que você trouxesse essa análise com relação à característica de pessoas empregadas por setor, por segmento. Ele não anda separado, né? Exatamente, né? O importante é entender que não necessariamente o olhar sobre o tamanho da quantidade de pessoas empregadas num setor define se ele é estratégico ou não. Porque, naturalmente, por exemplo, você vai pegar a indústria de transformação, ela sempre vai empregar menos que um setor de comércio, que um setor de construção civil. Mas, às vezes, tendo um setor industrial de transformação, que inovação, ele demanda, né, ele compra coisas de outros setores, como de comércio, construção civil, e ele que puxa esse setor, às vezes, junto. Então, um conceito que é importante numa visão estratégica ser definido é quais são os setores que são indutores do desenvolvimento, ou seja, que têm capacidade de puxar outros setores juntos, e quais setores que são induzidos, ou seja, que crescem à medida que a economia cresce junto. Essa sua colocação, eu vou tentar fazer uma análise mais simples disso, né? Por exemplo, você vai naqueles municípios lá do interior do Nordeste, que tem a indústria de artesanato, né, que produz e vende, o turista vai lá e compra, aquilo ali faz a economia local girar. Porque se só tiver a farmácia, o supermercado ou a padaria, se não tiver uma atividade industrial que traga a receita de fora, não há uma dinâmica da economia. E a gente vai agora analisar numa nova tela mais números, dessa vez com relação à produção industrial no Brasil. Houve bastante variação entre 2019 e 2022. E apesar do aumento da geração de emprego no estado do Rio de Janeiro, a produção nacional no ano passado fechou em queda de 0,7%. Ou seja, a gente observa aí o menor número no ano passado, né, Celso? Esse fenômeno não foi só... Esse dado não é só do Brasil, né? O mundo, de uma maneira geral, sofreu muito. Reflexo. Isso ainda é reflexo, enfim, inclusive de uma atividade que sofreu muito com o desequilíbrio das cadeias de suprimento, né? Não é só apenas a atividade econômica no modo assim, objetivo, mas muitas empresas tiveram dificuldade no mundo todo em restabelecer os seus números de produção em função da dificuldade de toda a desordem que houve na cadeia de abastecimento de insumos. Isso aqui é um fator. É comprovado até em 2022, 2021, né, com uma variação bem grande. Bem né? grande. Menos 4,5%, 2021 mais 3,9%. Exatamente. Apenas uma recuperação, então, né? Nem recuperação total, apenas uma recuperação. Eu queria entrar num detalhe aqui, aproveitando de vocês dois também, do nosso âncora ali, essa desoneração que é promovida pelo governo do Estado, principalmente no governo Sérgio Cabral. Nós, cidadãos comuns, a gente não entende muito isso. Às vezes vai para cá, vamos desonerar a farmácia, vamos desonerar o setor. Como que você não acha que isso deveria ser linear, não deixar... Isso, eu acho assim, primeiro assim, deveria ser setorial e não dirigida a empresas. Mas tem um fator que eu acho que é legal, é importante a gente colocar aqui, até para o público de modo geral, porque tem uma falácia que toda vez que você desonera, que você cria uma coisa chamada benefício fiscal, isso é visto de uma maneira, assim, do tipo, estamos facilitando para que o empresário ganhe mais. Existe uma questão, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no mundo de modo geral, que é um alinhamento concorrencial. Nos lugares onde a regra tributária é igual, tudo bem. O que vai, vamos dizer assim, o fator que vai determinar o sucesso ou o avanço da empresa depende da sua capacidade. Agora, nós temos uma situação aqui no Brasil que é ímpar. Por exemplo, eu vou citar o estado do Espírito Santo. Lá tem um benefício fiscal para empresas, que não é só a indústria, que hoje, grande parte, mesmo empresas que estão no Rio, tem filiar lá no Espírito Santo. Então, assim, o que nós aqui do Rio de Janeiro sempre viemos pedindo? Nós temos que igualar aquilo. O problema nosso de ter benefício fiscal hoje sendo analisado tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo não é no sentido de oferir vantagem, mas é corrigir desvantagem. E como é que você pode ter uma atividade empresarial aqui, por exemplo,
que o cara vem de São Paulo com o benefício fiscal que ele tem lá do governo estadual, e tem muito, né? E ele, quando chega aqui, a precificação dele é inferior à de uma empresa local. Então, tem que haver essa correção. Tem que ser estudado, caso a caso, para evitar que haja esse pensamento de que, está sendo feito, criando um benefício em prol de se aumentar a lucratividade do setor. Bruno, falando um pouco sobre prioridades, a gente sabe que existem aí investimentos de tecnologia, né, de captação de dados para tomada de decisões mais rápidas. É um foco que a indústria precisa estabelecer, né, até mesmo com planejamento. Sim, com certeza. Até pegando esse gancho do debate dos incentivos, dos benefícios, como queira chamar, a questão dos incentivos fiscais, uma coisa importante ter clareza à população, ou seja, a crise financeira que o Estado se abateu não se deveu aos incentivos, tá? Não foi aí o problema. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha que se indagar, porque também, com a política de incentivo, você não conseguiu garantir um desenvolvimento sustentado e de longo prazo para o Estado, né? Então, e aí qual é o ponto? É que a política de desenvolvimento ela não pode se limitar ao que se consegue olhar na aparência, ou seja, as necessidades, às vezes, ali de caixa, de comparar, né, do empresário com outro estado. Você tem que, de fato, organizar uma estratégia de desenvolvimento. Você tem que mapear quais são os setores, aí eu vou chegar no que você me perguntou, ou seja, quais são as dificuldades tecnológicas, quais são as dificuldades de capacitação, ou seja, outros estados, né, eles não estão apenas concedendo ou não benefício, eles estão criando uma série de condições, inclusive instituições associadas, para refletir, pensar, elaborar planos para atacar, então, esses desafios de longo prazo. E é isso um pouco, e aí, claro, na questão tecnológica tem uma questão associada a isso. Ainda mais numa região como a nossa, que tem, por metro quadrado, né, uma quantidade enorme de pesquisadores, né? O Rio de Janeiro, se pode dizer que uma potencialidade que ele é um celeiro de produção de tecnologia e de ciência, né? Mas se você olhar a indústria que tem no Rio de Janeiro, né, a maior parte dela não é intensiva em ciência e tecnologia. Então, daí já tem esse paradoxo, né? Como você aliar essa produção, inclusive, como você aproximar mais o desafio das universidades, produtoras de conhecimento, a esses desafios de fortalecer a estrutura produtiva. Vereador, a gente vive um desafio digital, né? Ou seja, uma revolução digital. E por trás disso, um desafio, ou seja, como que a gente está se adaptando a esse novo cenário? Eu acho que, na minha opinião, eu sempre comento isso, não abertamente, porque as pessoas não entendem bem. Esse avanço digital, ele representa muito, no meu entendimento, de tirar emprego. À medida em que se faz, um exemplo, a grosso modo, se faz tudo pelo celular, o celular substitui cartão, substitui o caixa do banco, substitui os teus pagamentos, enfim. Você vai tendo que buscar outros caminhos. O Estado estava até, você está falando aqui que aqui é um celeiro. Tecnologicamente, você acha que aqui no Rio de Janeiro, principalmente, você consegue absorver essa mão de obra que você vai perdendo a médio prazo com o avanço da tecnologia? Sim, é questão de se organizar. Eu acho que, por exemplo, né, a gente estava pegando um gancho aqui num ponto que falou ali atrás da farmacêutica, da perda da farmacêutica, da saída dela da região, né? Você tem aqui uma série de potencialidades. Inclusive, você tem aqui o maior produtor, né, de tecnologia, de conhecimento para isso, chamado Fiocruz. Fiocruz, né? Está aqui nas vizinhanças da cidade do Rio de Janeiro, ali em Manguinhos. Né? Só uma coisa, Bruno. A indústria defende o incentivo do município para as indústrias farmacêuticas, por exemplo? O que a indústria preconiza é o seguinte, tem que haver um equilíbrio. Nós não podemos ser... Porque o capital ele vai buscar o melhor ambiente para, enfim, para desenvolver a sua atividade. Não adianta você querer dizer para o empresário, não fica aqui porque o Rio de Janeiro precisa de você. Se não dá condições de competitividade. Por que as empresas saem do Rio de Janeiro? Dizem que é por causa da violência. Não é. As empresas saem do Rio de Janeiro, não é por causa do problema da violência, que isso é dito. Aliás, virou uma justificativa assim... Para tudo. Para tudo. Tudo não é violência. Não é verdade. As empresas vão embora porque elas encontram um ambiente mais favorável em outros estados. Isso é um problema no Brasil, porque cada estado foi buscando a sua forma de ampliar a sua competitividade
de maneira assim que quem não acompanhou isso, e o Rio de Janeiro não acompanhou, isso eu volto a falar, o Rio de Janeiro, durante décadas, ignorou essa questão do benefício, porque isso era visto assim como uma maneira de ganho e não uma maneira de alinhar a competitividade. Então, esse é um ponto. Agora, Celso, a gente estava num caminho da questão, e não pode fugir disso, da questão do salto tecnológico, ou seja, a gente tem aí como pré-requisito, como premissa, a eficiência energética, a mão de obra qualificada. A gente está preparado, analisando o que a gente tem no cenário mundial ou não? Olha só, eu acho assim, se você for comparar a nossa capacidade tecnológica com o cenário mundial, obviamente que nós não estamos. Mas eu acho que a gente não pode olhar isso dentro de um contexto assim, generalista. Por exemplo, nós temos aqui, o Bruno deve saber, o Estado, através da Assembleia Legislativa, está lançando um complexo econômico industrial da saúde. Eu ia falar isso na então, isso aqui é um acontecimento extremamente relevante. Mas nós não, tecnologicamente, nesse caso aqui, nós temos uma capacidade enorme. Se for comparar a nossa capacidade tecnológica com outros segmentos, eu acho que é muito discutível. Mas nós temos a possibilidade de montar um complexo econômico industrial da saúde? Temos, por tudo isso que, inclusive, você falou. A patente não atrapalha isso. Olha só, a patente é um ponto que terá que ser considerado, mas também não vamos parar aqui por causa da patente, como nós não vamos parar aqui por causa da segurança, porque nós não vamos parar aqui por causa de coisas. Nós temos que tocar os projetos. É um cenário a ser adaptado. Esse é um excelente exemplo que eu estava falando. Ou seja, a questão não é só se dar o incentivo ou não dar o incentivo, é você trazer a discussão para esse nível. Sim. Ou seja, qual é a estratégia para aquele setor dentro do que é importante para a sociedade. Porque você vai, inclusive, além de pensar, né, como está colocado, né, num trabalho como esse, ou seja, o fortalecimento daquele conjunto de atividades para pensar o complexo econômico industrial da saúde, você tem que ancorar isso, e aí eu acho que um papel de uma Assembleia, de uma Câmara é fundamental, a quais são os benefícios para a sociedade. Porque a questão da saúde está bem colada nisso. Você vai produzir uma série de insumos ou medicamentos que tem que estar ancorado junto à política pública. Isso facilita a questão da saúde porque o SUS ele é universal, né? Muita gente não sabe, mas... Esse cruzamento, que é fascinante e acho que é de vanguarda pensar dessa maneira, é como você pensar o desenvolvimento econômico junto do atendimento de demandas sociais e ambientais. Unindo forças. Bom, vamos então fechar o nosso bloco, mas antes a gente quer umas considerações finais, começando com você, Celso. Eu quero colocar assim, de uma maneira muito simples, até muito objetiva, a visão empresarial é uma visão de negócio e ela tem que ser assim. Ela contempla aspectos de natureza social, é claro, mas o social é prerrogativa do Estado. O papel da empresa é gerar riqueza, para gerar emprego, enfim, para fazer com que a economia se fortaleça. Então, assim, tudo que for possível no sentido de de melhorar esse ambiente, automaticamente vai trazer os resultados que a sociedade precisa. Eu quero chamar a atenção no último ponto aqui. Nós temos hoje uma discussão do plano diretor no município, que nós lá da Reindústria temos contribuído muito, inclusive, com o vereador, que é o Rafael Freitas. Né? No sentido de ter uma visão de facilitar a implantação de indústrias no Rio de Janeiro, do modo geral. Entendeu? Porque indústria não é só a fábrica de medicamento, indústria é a confecçãozinha, é a empresa de metal mecânica. Entendeu? Então, assim, criar formas de facilitar a implantação de indústria que vai gerar emprego local. É importante que a gente gere emprego no bairro, para que o sujeito tenha capacidade ali de buscar a sua fonte de renda ali. É o que cabe a sua conclusão, vereador. É importante que ele falou, vou aproveitar o gancho, a desoneração vai ser setorial por exemplo, a zona portuária tem uma dificuldade X, mas a Zona Oeste tem espaço para crescer, Santa Cruz, não desmerecendo outras áreas, mas lá vai ter um impacto menor economicamente para a prefeitura, mas em compensação vai ter como subsidiar esse crescimento da empresa que ele está propondo no plano diretor. Aí vamos ver se a gente consegue criar pontes com a indústria. Vou procurar depois do programa ter uma proximidade maior com você para que eu possa colaborar também com essa ponte. Bruno, sua mensagem final. Sim, o governo do Estado vai estar lançando nas próximas semanas um planejamento estratégico para pensar o desenvolvimento dele para 30, 40 anos. Inclusive, ali vai estar mapeado quais são os complexos econômicos que a gente vai lidar e como isso vai estar associado
a missões de desenvolvimento socioambientais, né? Então, eu também convido, né, a acompanhar isso, porque muito do que foi conversado aqui vai estar ali se debruçado numa atenção especial feita pelo Governo do Estado. Ótimo. Bom, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais e em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.